A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Devocional do Herdeiro, um canal focado em adoração a Deus, em louvores e leitura da palavra do Senhor e meditação da palavra do Senhor, que é uma coisa que nós temos que fazer diariamente. Meu irmão, minha irmã, nós estamos fazendo uma leitura do plano de leitura diário da palavra do Senhor aqui no canal, um plano sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós já estamos no 6º dia. Se você não acompanhou os dias anteriores, eu te convido a voltar lá, tem uma playlist aqui no canal, você pode entrar nela e vai estar de forma organizada para você do 1º até o 6º dia e subsequentemente depois os próximos episódios que serão lançados até o último dia desse ano de 2026. Amém? Irmãos, nós começamos sempre com uma oração aqui no canal, então vamos começar com a oração. Logo em seguida, nós iniciaremos a leitura da palavra. Só para contextualizar você, a leitura que nós estamos fazendo é da Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão da Bíblia que nós estamos seguindo, tá bom? Se você não tem, você pode acompanhar também pelo site da Sociedade Bíblica do Brasil. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, hoje, Pai, 6º dia de leitura da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um dos irmãos que estão me ouvindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a casa, a vida, a família, tira todo impedimento, Pai, para que a Tua Palavra alcance o coração de cada um de nós nesse dia e que nós venhamos, Senhor, ser transformados a cada dia mais pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos conduza, Pai, através dessa leitura, para que nós venhamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu te agradeço e te louvo por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lucas, capítulo 8. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para acontecer que, crescendo, não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creram apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos
irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e os abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você será benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher dele era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Salmos, capítulo 6. A oração em tempo de angústia. Ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer.
todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas. O lago de tristeza dos meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fico muito feliz porque você chegou mais uma vez ao final da leitura da palavra. Hoje, o 6º dia concluído para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que ficou até aqui na leitura dessa palavra, Pai, e tem acompanhado esse cronograma de leituras, Pai, desse ano. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um. Multiplica, Pai, sobre a vida de cada um que tem ouvido a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, vai visitando nesse momento, Pai, derramando da tua graça sobre a vida de cada um de nós. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita aqui no canal Devocional do Herdeiro, se inscreva agora mesmo, compartilhe essa mensagem, essa palavra do Senhor com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida e que Deus abençoe. E até a próxima leitura, se Deus quiser. Um forte abraço.